testemunhar, seja o testemunho da verdade, se é uma comunicação promovida de maneira mais informativa, também com o mesmo princípio da verdade, para uma comunicação mais formativa, e também uma comunicação que testemunhe, no nosso caso, de jovens cristãos, que testemunhe os valores do Evangelho. O Papa Francisco ele tem insistido muito em todos os momentos do seu pontificado, e especialmente por ocasião do Dia Mundial das Comunicações Sociais, celebrado anualmente na Ascensão do Senhor. Este ano será no dia 24 de maio, e ele fala sobre a força, sobre essa pujança da comunicação como um elemento de testemunho e também como um elemento de transformação na sociedade. De fato, unidos para testemunhar, unidos para comunicar, nós vamos transformando os nossos ambientes dentro e fora da igreja. Então, eu acredito que seja um bom começo nós pensarmos também a comunicação enquanto um elemento de testemunho e enquanto um elemento de transformação. Quando nós pensamos em comunicação organizacional, no caso de um movimento como o de vocês, que já tem uma trajetória longeva, fortificada também, é importante a gente pensar nesses três pilares, que partem da administração, mas que também perpassa todo o processo de gestão da comunicação. Quando nós pensamos em comunicação organizacional, nós pensamos primeiramente na gestão da comunicação. Como fazer com que a minha comunicação ela chegue às pessoas, ela atinja as pessoas da maneira melhor possível. Só uma observação que eu não fiz no começo, mas talvez o Flávio já tenha feito também. Esse material da minha apresentação já está, eu já passei para ele, e ele irá disponibilizar para vocês depois, que pode ajudá-los aí em alguns pontos para reflexão. Então, esse tripé que aparece aí na tela, o que eu quero? Isso é uma pergunta que deve ser respondida todo o tempo para quem comunica, por quem evangeliza, por quem administra, que é a missão, a visão e os valores. Isso nos ajuda a não nos perdermos no processo de comunicação. Comunicação exige isso, organização, exige estratégia, exige planejamento, exige trabalho sincronizado e, acima de tudo, exige um timing muito preciso para que a gente possa comunicar aquilo que precisa ser comunicado no momento em que deve ser comunicado. Grandes crises de comunicação pelas quais as instituições passam, elas acontecem por falhas na gestão da comunicação, por uma resposta mal dada, por uma resposta talvez bem dada, mas dada no tempo errado. Então, a gente vai trabalhando, quando há algum processo de crise em alguma instituição, a gente tem que refinar ainda mais esse tripé que nos ajuda na comunicação. A missão. Se você não souber por que o movimento existe, não conseguirá definir uma estratégia de crescimento, porque os objetivos não serão claros. A missão é o propósito de existir, é a razão de ser. Então, isso, primeiramente, deve ser algo que está claro para quem coordena, para quem tem responsabilidade de gestão, mas também tem que estar claro para quem comunica e, claro, para quem participa. Quando nós conhecemos a essência do movimento no qual nós estamos inseridos, na empresa em que nós trabalhamos, da instituição em que nós fazemos parte, nós temos uma possibilidade muito maior de aderir àquilo que é a proposta. E é um jogo de verdade para consigo mesmo.
seja, se eu sei o que a empresa quer, o que o movimento quer, o que a igreja quer, e se isso é também o que eu quero, então há uma possibilidade bastante grande de que esteja correto, de que eu esteja no caminho correto. Um outro ponto é a visão. A visão é a situação em que se deseja chegar em período definido de tempo. A missão, podemos dizer, é onde eu estou. A visão é onde eu quero chegar. Então, eu falei já de planejamento e vou falar mais adiante, porque não tem como falar de comunicação organizacional para você comunicar, não tem como falar, esquecer planejamento para comunicar bem dentro de uma organização. Então, você tem que ver onde você está e onde você quer chegar. Então, é a missão e a visão. E os valores são os ideais de atitude, é o comportamento, são os resultados que devem estar presentes nos membros e em todas as relações, dentro e fora do movimento. Então, vocês vão perceber que em vários momentos a minha apresentação saiu. Ela continua aparecendo aqui na minha só ir na tela só ir na tela da apresentação e colocar fixo, que daí ela não vai sair da tela de vocês. Quando vocês clicam na tela do Marcos, aparece tipo um preguinho, uma taxinha. É só marcar ela, tá? Isso, aí vocês vão ver a apresentação. Então, os valores é aquilo que eu tenho, né? Que eu tenho que encarnar para que eu possa viver bem a missão e a visão. Se nós observarmos empresas, visitamos sedes de empresas, geralmente, missão, visão e valores, esse tripé ele fica num lugar de destaque, num lugar visível nas empresas, para que seja assimilado tanto pelos colaboradores quanto aquelas pessoas que chegam. Alguém que chega e vê, olha, essa empresa tem essa missão. E nesse tempo hiperconectado, podemos dizer, em que as pessoas têm um acesso muito mais facilitado à informação, os hábitos de consumo das pessoas mudaram de maneira bastante forte de acordo com a missão, a visão e os valores da empresa. Se a empresa ela tem atitudes, gestos sustentáveis, se a missão dela tem a ver com aquilo que eu acredito, eu vou dar um exemplo bastante atual, que aconteceu nos últimos dias, a digital influencer Gabriela Pugliese, que teve uma perda significativa de seguidores, uma perda significativa de patrocinadores e também desativou a sua conta no Instagram depois que ela fez a postagem de uma festa realizada na casa dela dentro desse período de pandemia. Veja, ela foi linchada na internet, é que eu não estou fazendo o juízo de valores se ela estava certa ou errada, mas o meu juízo aqui é simplesmente do fator comunicação, que ela teve, ou seja, as pessoas que se identificavam com ela viram que ela estava fazendo algo errado e, portanto, deixaram de seguir. As pessoas que investiam nela perceberam que ela estava indo na contramão daquilo que estava sendo orientado. Então, eu não vou investir em alguém que está fazendo algo em desacordo. Então, o processo de comunicação ele passa por isso. E é um constante olhar para as suas atitudes. No nosso caso, enquanto cristãos católicos, enquanto membros de um movimento, olhar para dentro do movimento, para aquilo que é inspiração, para aquilo que foi intuição primeira de fundação do movimento e para aquilo que vem sendo atualizado ao longo do tempo, pela coordenação, pelas pessoas que acompanham espiritualmente e assim sucessivamente.
Então, nós temos esse pilar, esses 3, né, pontos, esse tripé de missão, visão e valores para nos ajudar, então, nesse processo de organização dos nossos princípios de comunicação. E aí, diante disso, a gente pode responder essa pergunta: o que fazer? E eu coloquei aqui 2 pontos, o primeiro 1 e o primeiro 2. Eu não coloquei primeiro e segundo porque os 2 estão na mesma ordem de importância. Então, é importante a gente assimilar os 2 porque eles vão caminhar juntos. Primeiro, conhecer o público, saber quem é de fato o meu público, para usar a linguagem adequada e ter uma comunicação eficaz. Usar o meio adequado e ter uma comunicação eficiente. Mesmo sabendo que eu já faço parte do movimento há X anos, eu já passei por cargo de coordenação, já servi em diversas atividades, enfim, já conheço bem, mas é sempre importante, se nós nos distanciamos daquilo que é o princípio da comunicação, nós desviamos do processo de eficiência. E uma coisa muito clara em comunicação, é um segredo que eu vou contar para vocês. Isso eu aprendi com a minha mãe há muito tempo, antes ainda de fazer faculdade de comunicação. Que todo mundo é muita gente. Todo mundo não existe na comunicação. Às vezes, quando eu estava com a minha mãe em algum lugar e pedia alguma coisa e ela se negava, ela falava que não podia, eu respondia, mas todo mundo tem. E ela me dizia, você não é todo mundo. E em comunicação também não tem isso, não tem para todo mundo. Eu comunico para um público específico. Então, se eu quero comunicar para os jovens que fazem parte do movimento de jovens cristãos, ou se eu quero comunicar para a família desse jovem, se eu quero comunicar para a paróquia em que ele faz parte, se eu quero comunicar para o estado todo, para cada público que eu vou comunicar, eu preciso de pensar uma estratégia de comunicação para esse público. Seja uma imagem, seja o texto, ou até mesmo se eu vou fazer uma publicação no Facebook, ou no Instagram, ou no LinkedIn. Eu vou utilizar linguagens próprias, porque eu estou utilizando plataformas distintas, e cada plataforma tem um público específico que se comunica e recebe comunicação de uma forma específica. Até porque comunicação está muito mais no que o outro apreende do que eu falo, do que eu comunico, do que aquilo que eu emito. Já foi isso o tempo em que a gente pensava numa comunicação exclusivamente unilateral, naquele esqueminha de emissor e receptor, em que um só falava e o outro só recebia. Hoje, o processo de comunicação, ele acontece de maneira dinâmica. Você não tem apenas um polo de emissor e um polo de receptor, mas você tem um processo de comunicação convergente desses polos. Ambos produzem informação, produzem conteúdo. O segundo é saber o que se quer. Saber o que se quer como movimento, para saber o que se quer comunicar como movimento. São frases que parecem iguais, mas que nos apresentam. Saber o que se quer. O que o movimento quer. Para saber o que eu quero comunicar. Temos aqui uma observação do José, exatamente, idioma, faixa etária, meios de comunicação, são variáveis que devem ser levados em conta. Por exemplo, nesse período agora de pandemia, quantas paróquias que tiveram que criar conta para passar a transmitir as suas celebrações? Paróquias que não tinham equipes pastorais de comunicação implantadas, que não tinham equipes formadas e não podiam, não conseguiam se comunicar. Então, da mesma forma que nós temos essas pessoas, essa paróquia, ou seja, a instituição buscando se comunicar, nós também temos pessoas que estão aderindo a esses hábitos para receber comunicação. Ora, eu quero participar da missa da minha paróquia.
participar do meu pároco, que é a igreja que eu frequento aos domingos. Como que eu vou fazer? Eu não posso ir à igreja, então eu vou assistir pelo Facebook da paróquia, vou assistir pelo celular, ou vou espelhar na minha Smart TV, ou vou assistir no computador. Enfim, há também um processo de transformação constante. Quando eu falo isso de saber o que se quer como movimento para saber o que se quer como comunicar, eu trago aí uma frase clássica do Lewis Carroll na obra Alice no País das Maravilhas. Quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. E aí tem a imagenzinha da Alice com muitas setas e muitos caminhos para seguir. Então é preciso saber o que se quer para que a gente possa promover a comunicação de maneira eficaz e eficiente. Como organizar? Veja, o que eu quero, o que fazer e como organizar. Primeiramente, é importante fazer uma análise SWOT. Para quem vem do universo da administração, de gestão, já deve conhecer esse método, que no bom português é chamado de método FOFA, ou de análise FOFA. A gente utiliza bastante essa terminologia SWOT porque são as iniciais dos pontos observados nesse quadrante que aparece aí na tela de vocês, que são os fatores positivos e negativos, vistos do ponto de vista interno e do ponto de vista externo. Força e fraqueza é aquilo que eu tenho dentro da minha instituição. Quais são as forças do CJC? Ou da CJC, né, que é a comunidade. Quais são as forças da CJC? Quais são as fraquezas? Aquilo que internamente me fortalece e aquilo que enfraquece. E externamente, quando eu vou avaliar, por exemplo, no caso de uma comunidade de jovens cristãos, eu vou tomar como parâmetro outros movimentos que trabalham com o público-alvo que eu trabalho, os jovens. Então, eu vou observar outros movimentos de jovem, outros segmentos. No mercado, a gente vai chamar de concorrente. Na igreja, nós não vamos utilizar essa terminologia, mas vamos olhar os outros grupos. Quais são as oportunidades e quais são as ameaças? Oportunidades podem ser aquilo que as pessoas precisam e ainda não tem ninguém fazendo. Por exemplo, nesse momento de pandemia, os governos estaduais, municipais, orientaram o uso de máscara, em alguns lugares colocaram orientação ou obrigação do uso de máscara. Isso foi uma oportunidade para quem estava desempregado e que precisava de ganhar uma graninha extra, ou para quem se viu desempregado diante da crise, vou fazer máscara. Foi uma oportunidade. Uma ameaça. Tem muita gente fazendo máscara, não é só aquela pessoa. Então, nós avaliamos as forças e fraquezas dentro da instituição. Uma força da CJC tem uma presença concentrada nos estados da região Nordeste. Isso também pode ser uma fraqueza, porque inviabiliza ou ainda não tem uma presença massiva de outros lugares. Então, força, fraqueza, oportunidade e ameaça é um olhar de quem está dentro, com aquilo que está vendo dentro da sua instituição, do seu movimento, e também daquilo que acontece externamente. Então, por isso, os fatores internos e externos. Respondendo às perguntas, basicamente, o que eu quero, o que eu posso e o que eu consigo. São 3 perguntinhas simples. O que eu quero está na base do desejo. Ou seja, a gente deseja muita coisa. Certamente vocês, enquanto movimento, desejam muitas coisas enquanto grupo de jovens. Mas não podem, talvez ainda não conseguem realizar tudo o que desejam. Então, o que eu quero está na base do desejo. O que eu posso está na base da necessidade.
e o que eu consigo está na base da realidade. Para comunicar, também a gente passa por isso. O que eu posso comunicar, o que eu quero comunicar, o que eu posso comunicar, o que eu consigo comunicar. Às vezes, um grupo lá do interior, eu passei isso no ano de 2017, enquanto fazia a implantação de PASCOM numa arquidiocese no norte de Minas, em Diamantina. Um grupo quer criar uma cidadezinha com 2.000 habitantes, quer criar uma web rádio. Ora, a internet funciona bem aí? Você vai criar uma web rádio por quê? Para quê? Se o rádio, às vezes a pessoa tem que, para conseguir sintonizar uma frequência, ela tem que colocar um bombril na ponta da antena, na internet vai ser mais difícil ainda. Então, às vezes, a comunicação dela vai ser muito mais eficaz utilizando um jornal mural para atingir as pessoas da sua comunidade do que investir em um portal, do que em uma rádio web, e ela não vai atingir os objetivos, não vai atingir aquilo que ela precisa. Então, diante dessa análise... Sim? Posso interromper? Uma pergunta. Pois não? Vou dar uma observação. Acho que com essa contribuição que você traz agora, uma preocupação que eu tenho também é com aquelas pessoas justamente que não têm acesso à internet, né? Porque a febre hoje, né, o que se fala muito hoje, você vê a utilização de muitas ferramentas como o Google Meet que a gente está utilizando, o Zoom que cresceu bastante a utilização, mas o pessoal esquece às vezes de outras ferramentas que podem ser acessíveis a essas pessoas que não têm internet. Então, depois, se você puder dar alguma contribuição nesse sentido, de que estratégias a gente pode adotar nesse sentido, seria interessante. Claro, perfeito. Acho que isso vem de encontro ao conhecer o público, saber com quem nós queremos comunicar, para quem nós queremos comunicar, para saber qual a ferramenta necessária. E, de fato, nós ainda, embora a gente fale de uma hiperconexão, nós ainda temos um acesso bastante precário à internet. Não são todas as pessoas, a gente ainda não tem uma democratização da internet, por assim dizer. E principalmente, por exemplo, as pessoas idosas. Embora a gente tenha um número elevado de pessoas que tenha acessado a internet nos últimos tempos, que tenha se digitalizado, mas ainda não tem um número efetivo. E, por exemplo, como nós vamos chegar às pessoas idosas, pessoas que estão solitárias, privadas nesse momento, né? Então, são situações que a gente não pode perder de vista. A Samila ou Samila, me desculpe se eu pronunciei errado, observa aqui que a gente está tendo muita dificuldade de acesso à internet, já que está tendo uma demanda muito grande, já que é um dos principais meios de comunicação utilizados hoje. E isso é verdade. Inclusive, a gente vem tendo assim, picos de consumo, e pode ser que a internet seja uma das próximas coisas a também não dar conta. As empresas, né, as operadoras de internet também estão já quase em crise. Depois da crise do coronavírus, a gente possivelmente vai passar por uma crise de comunicação, uma crise de acesso à comunicação exatamente por causa disso. É muita gente utilizando. Um exemplo bem claro, o Flávio coloca, é a solicitação do auxílio emergencial, né, que é utilizado, feito pela internet, tem o canal de atendimento telefônico, mas que você leva um prazo muito maior, uma burocracia muito maior, mas pela internet você não consegue atingir pessoas que são as reais beneficiárias e as que passam pela real necessidade do auxílio. Por exemplo, pessoas em situação de rua, pessoas que não têm o acesso. Por exemplo, a minha mãe, ela tem o celular, mas ela está aprendendo aos poucos. Muita coisa sou eu que faço para ela. Eu moro em Goiânia e minha mãe mora no interior de Minas Gerais. Mas ela está se virando. Mas ela ainda tem uma oportunidade para isso, mas nem todo mundo tem.
O Diego Cabral coloca, folheto impresso seria uma opção, como os antigos jornais? Com certeza. Quem acha que impresso vai morrer, ele pode ter um consumo reduzido, mas não morrer. Então, é importante pensar no impresso também como estratégia, seja para uma comunicação. O impresso ele favorece uma comunicação mais próxima, por exemplo, uma comunicação no bairro, uma comunicação em um grupo, uma comunicação paroquial, até mesmo uma comunicação, uma fixação em murais, em paredes, muros que sejam permitidos, ele vai ter uma comunicação efetiva. Se você produz aí um comunicado e dispara para as pessoas, imprime e passa nas portas, ele pode ter uma comunicação muito mais eficaz do que você fazer um patrocínio numa rede social ou colocar um spot em uma rádio. Eu vou trazer um exemplo do mercado que pode ajudá-los. Aquele supermercado de bairro que você conhece aí do seu bairro, ele acha que ele precisa de fazer um anúncio na televisão, que mercado bom, que comércio bom é quem anuncia na televisão. Para ele fazer uma mídia, uma inserção de um comercial na televisão, em horário automático, na grade, vamos dizer que ele vai gastar, no mínimo, 3, 4 mil reais em uma inserção. Isso, possivelmente, para aquele comercial ser veiculado de madrugada, quando o público dele não está assistindo. Ou seja, quando nós temos uma mídia sendo colocada, a gente tem que pensar em quem vai assistir. Ele gastou 3 mil reais, ninguém do bairro viu o comercial. Ou seja, ele não teve nenhuma venda, ele não converteu nenhuma venda com aquele comercial. Se ele tivesse gastado 150 reais imprimindo 3 mil panfletinhos naquele tamanhozinho de bolso, falando das ofertas dele, e distribuído em todas as casas daquele bairro, ele teria tido uma comunicação muito mais eficaz do que os 3 mil que ele gastou colocando a mídia na televisão, ou de 500 reais que ele colocou em uma semana de veiculação no rádio, ou de 300 reais que ele fez de uma divulgação pela internet e não fazendo os critérios adequados. Então, é importante pensar nessas estratégias que, embora pareçam ultrapassadas, mas que são eficazes para o seu público. A Daiane observa que não somente as pessoas idosas, mas muitas pessoas que não têm condição de acesso à internet. Realmente, ela, professora, tem aluno que não tem condição de acessar a internet. A gente estava numa discussão semana passada, num grupo de comunicadores, exatamente sobre isso, pensando nesse prolongamento da situação do isolamento, da pandemia, com as aulas paralisadas, muita atividade acontecendo online, EAD, aulas, e das crianças, dos adolescentes que não têm acesso, e de muitas vezes também dos pais que não têm a condição de auxiliar naquela tarefa, ou que precisa de trabalhar em casa e está ali e não consegue dar a atenção devida. Então, são fatores preocupantes também para isso. O que seria bom em folheto? Pois muitas pessoas acabam ignorando por achar que é algo desnecessário e acaba que perde o costume de leitura. Primeiro, você, para produzir um material impresso, você vai divulgar aí para o seu grupo, para o seu movimento, para a sua paróquia, você tem que observar quem vai receber, se é jovem, se é idoso, se é para um público misto, para você pensar na cor que você vai utilizar, isso influencia bastante, no tamanho da fonte que você vai utilizar para produzir esse material. Isso é uma questão que o design vai ter que dar conta, né, Flávio? Isso é uma questão técnica para a gente que trabalha produzindo material, que a gente tem que dar conta. Só que quem solicita também tem que ter pelo menos uma noção para avaliar aquele material, para ver se precisa de algum ajuste, de alguma correção. A forma como você entrega, o lugar que você entrega. Às vezes, quando entrega panfletinho no final da missa,
Eu fico observando isso nas igrejas que eu costumo frequentar. Se entrega um papelzinho na porta da igreja, depois que a missa já durou ali um tempo mais do que o previsto, e que a pessoa já está aflita para ir embora, muita gente pega o papelzinho por educação, por consideração, depois joga na primeira lixeira que vê, quando joga na lixeira, isso quando não joga no próprio pátio da igreja. A minoria coloca no bolso para ler depois ou na bolsa. Para você fazer uma ação com o impresso, não se trata apenas de entregar. Você tem que mostrar à pessoa que aquele material é necessário. Olha, eu tenho aqui um recado importante para você, tenho uma mensagem importante, tenho uma informação importante aqui. Ou eu tenho um produto que você vai gostar de usar. Se você não utilizar outro meio, o papel ele não fala. Se você não utilizar outro meio de comunicação, outra forma de comunicação junto, realmente ele não vai produzir o efeito que é esperado. O rádio, sim, passou a ser bastante utilizado. O rádio ele é mais vivo do que nunca. Eu trabalhei em rádio bastante tempo. Eu estou na televisão agora, mas a minha maior experiência de trabalho foi de rádio, e muita gente desconhece a importância do rádio. As pesquisas apontam que a população passa ouvindo rádio, em média, quase 5 horas por dia, e o rádio é considerado ainda um veículo de grandíssima credibilidade. As últimas pesquisas de instituto como o Cantar Ibope Media apontam que 84% das pessoas acreditam no rádio. E o rádio ele tem uma precisão, uma eficácia muito grande no que se refere à comunicação, à informação. Por exemplo, se acontece uma tragédia agora, o rádio ele consegue comunicar com muito mais velocidade do que a televisão. A televisão ela trabalha com imagens. Por mais que o âncora de um jornal dê uma notícia, dê ali a manchete dizendo que aconteceu uma tragédia, e entre a vinheta de plantão, ele precisa de muito mais elementos para informar na televisão, porque precisa da imagem, do que no rádio. Tanto é que o rádio foi um veículo extremamente utilizado no período de guerras, e ele é ainda de uma eficácia tremenda hoje. Eu não sou muito ligado a futebol, não entendo muito de futebol, mas gosto de observar os fenômenos de comunicação. As pessoas que são realmente apaixonadas por futebol, elas levam um rádio para o estádio. Se vocês observarem, e há alguns VTs muito interessantes de pessoas vibrando o gol primeiro do que aquela pessoa que está apenas assistindo, ou que está acompanhando por outro meio, porque ele chega com mais velocidade. E ali ela vai ouvir quem é que fez o gol, e a vibração dela vai ser muito maior do que aquele que está distante e às vezes não conseguiu ver o jogador. Então, isso tudo parte de uma boa avaliação, que você faz uma análise para ver qual o meio adequado para fazer a sua comunicação. Um jornal mural, um boletim mensal, um boletim semanal, às vezes aquele mosquitinho que você distribui na porta da igreja, ou uma revista, ou se vai ser publicações periódicas nas redes sociais, ou se vai ser um programete para um canal de YouTube, ou um programete para um rádio. Então, são diversas as formas e estratégias para você comunicar o seu ideal, a sua empresa, a sua organização. Quando nós pensamos numa análise SWOT, que nós olhamos o ambiente no qual nós estamos inseridos, a gente parte para uma outra etapa, que é a etapa do projeto de comunicação. E eu coloco aqui 2 palavrinhas, macro e micro. O projeto ele é importante ser pensado do ponto de vista macro, ou seja, enquanto movimento, enquanto instituição, enquanto organização,
mas também deve ser pensado no ponto de vista micro, no local. A partir daquilo que é princípio, que é norteador da organização geral, eu também estabeleço aquilo que eu preciso fazer na minha base, no meu grupo, onde eu estou, na cidade, no estado e assim sucessivamente. Por exemplo, vou pegar aqui o meu universo de pastoral da comunicação. Hoje nós temos uma coordenação instituída da pastoral da comunicação, eu sou o coordenador geral, temos uma secretária geral. E temos uma comissão formada pelos coordenadores regionais. A CNBB é formada por 18 regionais, que engloba estados do Brasil, por dioceses. Então, nós temos um grupo de dioceses, de um ou mais estados que fazem parte daquele regional. Nós temos um planejamento a nível nacional que é feito a partir dos nossos 4 eixos da PASCOM: formação, articulação, espiritualidade e produção. Cada eixo desse tem um grupo de trabalho, um GT. A partir disso que é proposto a nível de Brasil, cada regional também tem as suas linhas de ação. O regional vai congregar as dioceses que fazem parte. Ele vai ter ali as atividades, um encontro anual, formações online, preparação de subsídios, etc. Por sua vez, a diocese também vai ter o seu planejamento a partir daquilo que o regional e o nacional propõem. A paróquia, até chegar à comunidade. Então, esse movimento escalonado, ele facilita muito no processo de comunicação. E quando eu tenho um projeto feito a nível macro, mais abrangente, depois eu consigo ir afunilando e trabalhando em sintonia, para que não haja uma pessoa pensando uma estratégia que esteja na linha contrária daquilo que está sendo pensado a nível global, macro, regional, enfim. Então, essa sintonia, ela é importante e o projeto ele é fundamental para isso. Senão a gente sai atirando para todo lado e no fim não faz nada. Nós tínhamos um encontro nacional marcado para julho desse ano, que seria em Belo Horizonte, e tivemos que suspender diante da pandemia. A nossa estratégia vai ser fazer um encontro online, mas com encontros mensais, de maio até novembro. E isso exigiu uma retomada. Imprevistos acontecem no projeto. O nosso projeto do encontro estava sendo já gestado há um tempo, estava tudo desenhado, tínhamos já contrato feito com o hotel, com a faculdade que ia nos receber e tudo mais. Tivemos que rever a rota, mas tudo dentro daquilo que estava projetado. Tanto os temas nós mantivemos para a formação. Então, às vezes, dentro de um projeto também acontecem imprevistos ou empecilhos e que faz com que nós precisemos de realinhar a rota. Primeiro, o que deve... Isso aqui é um esqueleto básico e base para um projeto. Uma justificativa. Na justificativa, eu apresento os motivos pelo qual o projeto deve ser realizado. Aquilo que é motivação, mas que justifica a realização do projeto. O objetivo geral e os objetivos específicos. O geral é o que nós pretendemos alcançar com o projeto. Tornar o movimento mais conhecido entre os jovens das paróquias. O objetivo geral, chegar nos estados X, Y, Z e assim sucessivamente. Então, eu penso um objetivo de comunicação, um objetivo geral. Os objetivos específicos são as etapas que precisam ser cumpridas para que se consiga chegar ao objetivo geral. Então, ou seja, eu vou desmembrar o que eu preciso, o que eu quero com o objetivo geral. É importante ser de 3 a 5 tópicos, porque quem muito abraça, pouco aperta. Então, não adianta colocar muitos objetivos específicos se depois eu não consigo cumprir. É melhor ir adequando, avaliando, colocar. Geralmente, nos projetos, espera-se de 3 a 5 tópicos de objetivos específicos, não mais do que isso. O público-alvo, já falei algumas vezes aqui de público-alvo,
Então, é importante colocar, e quanto mais específico eu conseguir ser no meu público, melhor. Quanto mais preciso eu conseguir ser. Jovem, de 18 a 25 anos, homens e mulheres, de classes A, B ou de classe C, D. Então, quanto mais eu conseguir precisar, melhor. O José faz uma pergunta aqui, se o público-alvo seria a ideia de persona. A persona, ela me ajuda, José, a materializar o público-alvo. A persona, ela é uma estratégia utilizada para que depois você pense nos passos seguintes. Então, ela complementa aquilo que eu tenho como público-alvo. O público-alvo, ele é mais genérico. A persona, como o próprio nome indica, é quando eu traço um ideal, né? Mas são duas coisas que estão juntas, sim. Está na ideia, a persona trabalha junto. O que o José coloca, né, o que seria a persona, e veio aí a pergunta, né? Você cria modelos de pessoa para você comunicar. Então, eu quero fazer um projeto de comunicação para jovens, homens e mulheres, de 18 a 25 anos, de classes A, B, C, D, que moram nos estados do Nordeste. Vejam, isso é bastante abrangente. Mas eu defini o meu público-alvo. Eu quero essa parcela, essa fatia de jovens de 18 a 25 anos, homens e mulheres, de classes A, B, C, D. Cristãos católicos. Pronto, coloquei aí. O que seria a persona? Eu vou criar modelos de pessoas que me ajudam a identificar esse público-alvo. Então, eu vou criar lá a Maria. Maria tem 22 anos, ela é da classe B, Maria gosta de ouvir pop rock, Maria tem hábito de ir ao shopping. Então, ou seja, eu estou fazendo uma série de descrições da Maria, dessa persona que eu criei, para que depois eu pense estratégias de comunicação para comunicar com esse público. Eu tenho várias Marias no meu universo. Várias jovens, que podem se chamar Cíntia, Graziela, Gabriela, Cláudia, Daiane e assim sucessivamente, mas que têm hábitos de consumo, de comportamento semelhantes ao da Maria. Eu também tenho o Pedro, que tem 24 anos, o Pedro é da classe A, o Pedro já é formado, é graduado e está concluindo o mestrado, Pedro tem carro, Pedro participa da missa aos domingos, ele gosta de música popular brasileira, só escuta vinil. Então, veja, eu estou pensando num outro perfil. Eu tenho Maria, que já curte outros hábitos, e tenho o Pedro. E eu vou ter vários Pedros por aí também, talvez num número não tão expressivo. Mas ele está no meu público-alvo, eu quero comunicar para esse público, então eu faço uma persona. Então, diante do que você quer como público-alvo, você traça ali as personas. Existem até aplicativos para você utilizar, para construir persona, tabelinhas, perguntinhas para você responder, que auxilia bastante. Depois eu vou até enviar para o Flávio e ele pode compartilhar para vocês. Então, a Maria ou o Pedro seria uma figura daquela pessoa que está dentro do público-alvo. Exatamente. É um modelo de pessoa, né, um perfil que está dentro daquele público-alvo. Então, eu vou, a partir daquilo ali, eu vou pensar estratégias de comunicação para ele. Uma comunicação para Maria vai ser uma comunicação mais simples, uma comunicação mais despojada. Para o Pedro vai ser uma comunicação talvez mais requintada. Eu vou utilizar mais, por exemplo, um preto com dourado, vou utilizar fontes mais clássicas, porque vai de acordo com o gosto dele. A Maria, talvez, ela vai gostar de coisas mais coloridas, isso vai ser mais atrativo para ela. Isso tudo influencia no processo de comunicação
e na eficácia da sua mensagem, para fazer com que a mensagem chegue àquela pessoa. Vou dar um exemplo muito simples. Por que a mensagem de Jesus ela alcançava tanto as pessoas que nós temos na narrativa do Evangelho? Porque ele utilizava elementos que eram conhecidos por elas. Ele utilizava o trigo, a uva, o grão de mostarda. Se ele tivesse vindo em outra época, em outro lugar, possivelmente ele utilizaria outros elementos para fazer com que a sua mensagem fosse assimilada por aquela pessoa. Então, o processo de comunicação, ele passa por isso. Você levar elementos que são também do universo daquela pessoa, que são do seu cotidiano, para que ela possa compreender, de fato, a sua mensagem. O Diego traz aí o exemplo de Dom Bosco entre os jovens. Exatamente. E vocês têm mais propriedade do que eu para compreender essa relação de Dom Bosco com a juventude. Então, é trazer realmente a linguagem própria para o seu grupo, para quem você quer comunicar, e todo o universo. O processo de comunicação, nós vamos pensar no todo. O texto, vocês tiveram aí dicas de produção de texto com a Ana, vocês vão ter também outras atividades no próximo mês, que também vão ajudar e complementar esse processo que eu estou falando, de produção de arte, de fotografia. Então, são elementos que vão compor. Eu não posso só pensar em uma foto bem feita, bem tratada, se na hora que eu vou construir uma peça, eu coloco uma cor mal arrumada, uma tipografia, eu não coloco do tamanho correto. Então, é esse conjunto. A comunicação, ela, para gerar verdadeiramente a comunhão, eu tenho que pensar a estratégia num todo. Depois que eu defino o meu público-alvo, que eu tracei aí as minhas personas, eu preciso de colocar metas e ações. Metas são as prioridades a serem alcançadas. E as ações são aquilo que eu faço para alcançar a meta. Então, é a parte prática. Ou seja, a meta é criar, fundar, enfim, não sei qual a melhor palavra, mais 30 grupos de jovens no Brasil. Mais 30 comunidades de jovem no Brasil. Essa é a meta. Para atingir essa meta, que ações eu preciso desenvolver? Eu tenho que fazer reuniões online, eu preciso de visitar o estado tal, preciso de contactar a pessoa tal. Então, são as coisas que a parte prática, as estratégias, também pode ser chamado de estratégia, para alcançar a meta. Os produtos e os serviços que vão ser utilizados. Então, eu vou precisar para desenvolver tal ação, eu vou precisar de uma sala com data show, vou precisar de um cafezinho, vou precisar de bloquinho de anotação. Então, eu tenho que listar tudo que envolve produto, serviço de comunicação para que aquela ação ela seja realizada. Então, a estratégia, ação, estratégia para se alcançar a meta. Quando eu tenho meta definida e tenho ação definida, eu faço um cronograma. Quando isso vai ser feito? É para quando? A reunião, a meta eu quero alcançar até dezembro de 2020, é o meu prazo. E as ações? Vou fazer o mapeamento de pessoas que podem participar da reunião até maio de 2020. Definir a reunião, junho de 2020. Fazer convocação, julho de 2020. E assim sucessivamente. Eu faço um cronograma com essas ações. E vou acompanhando. O processo de acompanhamento ele é extremamente importante para garantir a eficácia. Hoje também com documentos compartilhados, com Google Docs, com as planilhas, com documentos de texto, isso facilita bastante. Eu falo por experiência própria. O assessor da comissão de comunicação, que trabalha diretamente na comissão,
Um mora em Santo André e a outra assessora mora em Brasília, e eu moro em Goiânia. E nós, além de nos comunicarmos o tempo todo por WhatsApp, no acompanhamento dos processos, nós temos ali a nossa planilha que nós vamos fazendo, que você pode utilizar uma outra ferramenta, como o Trello, por exemplo, ou outras plataformas que vão te ajudar aí no gerenciamento desse cronograma. Mas é importante você ter a meta definida, ter as ações definidas. Existem metas que você vai ter 2 ou 3 ações. Algumas metas que são mais complexas vai te exigir uma gama maior de ações para serem feitas, vão exigir ações duplicadas, por exemplo, 2 reuniões. Você vai ter que fazer 3 informativos impressos, vai ter que fazer uma quantidade maior de publicações nas redes sociais, e assim sucessivamente. E por último, mas não menos importante, o orçamento. Porque o orçamento ele garante a sustentabilidade do projeto. Até aquilo que não vai ter custo para você, ele vai ter custo para alguém. Então é importante mensurar, ver o que vai ser, que às vezes você vai pedir um patrocínio. Eu tenho que fazer uma festa, tenho que fazer uma reunião, um encontro, enfim. E eu vou pedir um patrocínio. Não é porque a pessoa está doando que não tenha custo para ela. Então ela vai dizer, quanto que vai custar isso? Então é importante você já ter o orçamento, para fazer tantas pastas, e talvez ela não tenha, mas ela vai adquirir. Então a gente pensa o projeto no todo, justificativo, objetivo, geral específico, público-alvo, as metas e as ações, o estabelecimento de um cronograma e um orçamento. Isso tudo, gente, com tempo. Uma comunicação bem feita, ela precisa de ser bem planejada, bem gestada. Tem muita coisa que sai a toca de caixa, às vezes pela necessidade, mas a gente tem que planejar muito bem as ações de comunicação. Às vezes a gente tem que criar comitê de crise e por aí sucessivamente, né, para fazer coisas de emergência, como muita gente teve que mudar suas estratégias agora para conseguir alcançar aquilo que queriam, porque não vão poder fazer mais coisas presenciais. Então tiveram que refazer o planejamento, mas mantendo aquilo que tinha sido pensado, aquilo que era a ideia principal. Metas igual objetivo geral? Não. O objetivo geral é o projeto total. Você tem um objetivo geral em um projeto, é aquilo que eu quero alcançar como um todo. E para alcançar esse objetivo, eu posso ter diversas metas. O José complementa, é a priorização dos objetivos com prazos. Isso. Então, para eu atingir um objetivo, eu posso ter mais de uma meta. E para cada meta, eu posso ter mais de uma ação. A ação ela é mais operacional, é o que eu preciso fazer. A meta é o que eu quero, o que eu preciso alcançar. Embora o objetivo ele também seja alcançado, mas o objetivo é o que eu penso no todo. O meu objetivo é emagrecer. E isso é um objetivo mesmo. Emagrecer. Para atingir esse objetivo, eu tenho metas. Eu tenho que fazer atividade física, eu tenho que fazer dieta, tenho que fazer uso de medicamento e assim sucessivamente. Então, essas são as metas para eu atingir o objetivo que é emagrecer. Para eu cumprir a meta da mudança de alimentação, eu tenho que ir a nutricionista, eu tenho que comprar os alimentos adequados para a dieta. Para eu, na atividade física, eu tenho que buscar o laudo médico, eu tenho que procurar academia, eu tenho que ver que tipo de exercício que eu quero fazer, tenho que ver a quantidade, né, a constância desse exercício, vai ser todo dia, e assim sucessivamente. Não sei se o exemplo ajudou aí a clarear o que é o objetivo, o que são as metas e o que são as ações. Né? Mas trazendo para esse universo seria um pouco disso. E aí, ou seja, para alcançarmos uma determinada meta, temos que ver os objetivos, correto? Isso mesmo. E o contrário também. Para alcançar o objetivo, nós temos que observar as metas. É algo que vai
uma escada que sobe e que desce. Então, para eu atingir o topo, que é o objetivo, eu tenho que passar pelo degrau da meta e tenho que passar pelo degrau das ações. Então, para eu alcançar a meta, eu tenho que pensar no objetivo e vice-versa. Quando nós pensamos esse processo de comunicação organizacional, a gente tem que pensar no marketing, que é a comunicação interna, que se dá por uma comunicação interna, o endomarketing, e também por uma comunicação externa. A comunicação interna é para que haja sintonia entre os membros. Se não há consentimento, comunhão, vira Torre de Babel. Então é importante que todos os membros do grupo saibam o que está sendo pensado, saibam o que está sendo feito, para que você tenha uma sintonia e consiga executar com eficácia o seu projeto. Se todos os membros do seu grupo, da sua comunidade, estão a par daquilo que está sendo pensado, você parte para a comunicação externa, que dá publicidade àquilo que é feito, ou àquilo que é pensado, que forma e informa, no nosso universo religioso, que propõe o caminho do discipulado, faz com que a missão não pare num único grupo. E aí tem essa tirinha aí do Maurício de Souza, que eu gosto muito, que é do Cebolinha pescando dentro do aquário. Quando nós pensamos no marketing organizacional, isso nos ajuda a não pescar dentro do aquário. Ou seja, comunicar, informar, manter o elo, manter a sintonia com quem faz parte do meu grupo, mas também comunicar com quem está de fora, com quem precisa de entender e de receber aquela mensagem, aquela comunicação. E aí um ponto que eu trago para vocês como dica para fazer o marketing organizacional, para fazer uma comunicação organizacional bem feita, é esse método que é tão antigo e que é tão novo, que é o storytelling. Storytelling é a arte de contar, desenvolver e adaptar histórias, utilizando elementos específicos. Por quê? Contar histórias sempre foi eficaz na comunicação. Se você observar as reportagens nos noticiários, aquelas que geram maior engajamento das pessoas são aquelas que têm personagem, que conta história. Por exemplo, um caso recente, que foi aquela matéria do Drauzio Varela, no Fantástico, falando sobre o drama das transexuais nos presídios. Vocês devem ter visto, naquela semana, o caso da Suzy bombou na internet. Certa ou errada, depois vieram uma série de situações, o Drauzio teve que gravar vídeo e Batatinha quando nasce, mas foi uma história contada e que atingiu o emocional das pessoas. E aqui está a cereja do bolo. A comunicação, para ela ser eficaz, ela não deve ser apenas racional. Ela deve atingir o emocional das pessoas. Por isso, contar história é tão eficaz. Porque é gente como a gente, que passa pelas mesmas situações, que tem dificuldade, que tem superação. Então, é pensar. Eu quero fazer uma comunicação bem feita. Vamos trazer um personagem. Tem a tia Maria, lá do bairro tal, que está há 50 anos fazendo o pastel da quermesse, lá da festa do padroeiro. Ela está lá todo ano fazendo o pastel da quermesse, todo mundo come do pastel, gosta do pastel, mas ninguém nunca conheceu a história da tia Maria. Então vamos mostrar quem é a tia Maria. Vamos trazer pessoas, vamos trazer vida para a nossa comunicação, para que ela não fique mecânica, para que ela não fique fria. Vamos trazer calor. E o Papa Francisco propõe isso na mensagem para o Dia Mundial das Comunicações desse ano. Ele diz, para que contes e fixes na memória, partindo do Êxodo 10:2, a vida se faz história. Então, contar boas histórias. Nem todas as histórias são boas, mas nem por isso o bem deixa de acontecer. Então, vamos contar boas histórias.
Teve um comentário aqui que eu não vi, olhei agora, falando a meta geralmente é mensurável. Nós conseguimos medir, por exemplo, que X número de comunidades passem por formação. Exato. E isso você mensura a partir daquilo que você teve como meta e depois no processo de avaliação. Das 20 que eu queria chegar, eu consegui fazer em 10. E aí você avalia por que eu não consegui nas outras 10. Então, isso também faz parte do processo de planejar. Avaliar também faz parte de planejar. Então, contar histórias, trazer elementos, histórias que tenham começo, meio e fim, para transmitir uma mensagem de forma inesquecível e conectar-se com o leitor no nível emocional. O storytelling, ele gera engajamento. Eu trouxe aí um exemplo para vocês, não sei se vocês já ouviram, que é o Sucos do Bem. Os Sucos do Bem, eles criaram uma história e passaram a estampar essa história em todas as caixinhas, dizendo que a laranja utilizada para fazer o suco vem lá da fazenda do senhor Francisco, do interior de São Paulo. Isso dá proximidade, faz com que o consumidor saiba quem é que está colhendo a laranja. Ele tem nome, é o seu Francisco. Mas ninguém sabe quem é o seu Francisco. Da mesma forma, um sorvete muito delicioso que se chama Dileto, uma marca que se chama Dileto, que criou uma história dizendo que a receita era de 1800 e bolinha, do nono fulano de tal e por aí vai. Esse nono nunca existiu, a receita não foi feita nessa época, mas foi criada uma história. Foi criada, nesse caso, foi criada uma mentira, e depois eles tiveram até que se explicar para o CONAR, que é o Conselho de Autorregulamentação da Publicidade e Propaganda do Brasil. Mas é só para trazer para vocês que é gente que eles criaram. E nós temos histórias reais. Nós temos gente da gente, de carne e osso. Vocês certamente conhecem jovens que têm boas histórias que podem ser contadas. E tem adultos também que podem inspirar boas histórias que podem ser contadas. E mais do que podem, tem histórias que precisam de ser contadas, que precisam de perfumar a nossa vida com o bom odor do Evangelho, como nos diz o Papa Francisco na mensagem desse ano. As histórias, elas levam o público em uma jornada de identificação, desperta a emoção e seduz com facilidade. Por isso que história é tão eficaz na comunicação. E aí, 4 elementos importantes na construção da história. A mensagem, que é o conteúdo, o ambiente em que se passa, né? No caso, como o movimento, a comunidade está presente majoritariamente, massivamente no Nordeste, é importante que seja ambiente e elementos que façam parte do cotidiano, da rotina de vocês. Não vai fazer como uma certa propaganda de um certo governo que colocou foto de 5 crianças suíças, que não tem nada a ver com a nossa realidade. Então, o ambiente, o personagem e a mensagem tem que estar em sintonia com o meu público, para que gere identificação dele. E, por último, conflito. Conflito não significa entrar em guerra, enfim. Mas conflito é o ápice da história. É aquilo que vai fazer com que a pessoa se encante. Pode ser um drama, mas pode ser um gesto positivo, pode ser a cura de uma doença, pode ser um relacionamento que surgiu em um encontro de grupo de jovens e assim sucessivamente. Então, o conflito é aquilo que faz com que as personagens da história, ou a personagem da história, ela tenha ali a sua evidência e ela consiga desenvolver o seu enredo. Bom, são os pontos que eu quis trabalhar aqui com vocês, né? Missão, visão, valores, né? Só fazendo uma recapitulação. O que eu preciso fazer, saber o que eu quero para saber o que eu preciso comunicar. Para eu me organizar, eu faço uma análise SWOT, vejo aquilo que é favorável, aquilo que é desfavorável,
faço um bom projeto de comunicação, com objetivo claro que eu quero, com metas para serem alcançadas, com ações, e conto histórias. É uma forma eficaz de produzir comunicação. Eu agradeço a oportunidade, espero que tenha colaborado de alguma forma, e estou aí disponível para algum comentário, alguma pergunta que tenham interesse de fazer, além da interação que nós já fomos criando aí no decorrer da exposição. Como eu disse, a minha apresentação já está com o Flávio, né? Tem os meus contatos aí também, que quando necessitarem, eu estou à disposição. Bem, eu acho que só falando um pouquinho, né, desde já agradecendo mais uma vez, né, aqui a gente também tem participando nesse momento membros do Conselho Geral do Movimento, né, que com certeza todo esse conteúdo que você trouxe vai contribuir bastante para que a gente possa entender cada vez melhor, a criar essas metas, a se articular de uma melhor forma. Então, de um ponto de vista organizacional, a gente teve uma contribuição excelente. E acho que a partilha que a gente teve durante o processo aqui, né? Às vezes, eu acho muito bom, às vezes, quando a gente entra no meio e pergunta alguma coisa assim, para a gente poder estimular, porque às vezes a dúvida de uma, a dúvida de outra, a gente consegue caminhar muito bem. Acho que foi muito proveitoso, muito mesmo. Muito obrigado, Marcos. Que bom, agradeço e também para dúvidas, caso depois fazendo planejamento, desejo de dicas, de estratégias também, estou aí para colaborar. Opa. Os jovens aí estão deixando os comentários, mas se alguém mais quiser falar, gente, fiquem à vontade, tá? O povo pode ligar o microfone para falar, fiquem à vontade. O Diego está perguntando aí pelo WhatsApp. Ele está disponível, está lá na última tela da apresentação, viu? Tem o meu WhatsApp, o meu e-mail e o meu Instagram. O Diego até está criando lá em Sertânia, a comunidade de Sertânia, sertão aqui de Pernambuco, um folheto, né, que traz ali mensalmente ou bimensalmente, né, um resumo das ações da comunidade. E aí eles estavam com a estratégia de entregar esse folheto na igreja, ao final das missas. Então, retoma aquilo que a gente pensou antes de se atingir aquele público ali. Então, achei bem oportuno, né? Ele ter criado ele junto com o pessoal do Sertânia, ter criado essa ferramenta e, mais uma vez, a gente validar isso agora. Né? Sim, muito bom. Estratégia. Marcos, sou o José, eu sou também membro da ECOM e do Conselho do Movimento. Eu tenho uma pergunta um pouco técnica. Assim, pois não. A gente lida com várias ferramentas de redes sociais, né? Instagram, a gente está agora com o Meet, Facebook, o site, e cada um tem um público-alvo diferente que a gente tratou. E a gente tem tentado fazer uma unidade, né? Então, uma matéria que sai de um lugar, sai em outras. E, pelo que eu percebi, seria necessário fazer um filtro, não é isso? De acordo com o público-alvo de cada ferramenta, a gente queria filtrar as matérias, ou, pelo menos, aí, como a gente aprendeu no último encontro, a forma de abordar, né, aquela determinada matéria. Então, exato. Você ia continuar a pergunta? Desculpa. Não, só essa dúvida, meio que foi um resumo do que você explicou, se eu entendi bem. Isso, é isso mesmo. Então, é importante pensar, por exemplo, não é porque eu postei uma matéria muito bacana ou uma entrevista muito bacana lá no meu site que eu preciso de somente compartilhar o link dela no Facebook. Se tem uma matéria muito legal lá, eu vou colocar. Não, eu posso fazer
Para o Facebook, talvez eu possa compartilhar. Para o Instagram, não basta, tem uma entrevista legal. Faz uma aspas, então pega uma frase, pega uma parte do texto, olha, entrevista tal, está disponível no nosso site. Quer conferir mais? Acesse, link na bio. Então, é você pensar no público-alvo, porque às vezes, se você colocar só lá o título de uma matéria, ela não vai ser atrativa para quem está no Instagram. Mas se você pegar uma fala da pessoa, uma frase, né? Primeiro que, se é algo de extrema importância, ele já deveria estar lá na retranca, né? No título da matéria. Então, é fazer com que ele realmente se torne interessante. Por exemplo, na PASCOM, nós temos uma figura que se chama o estagiário. O estagiário, geralmente, é aquele que leva culpa de tudo, né? Se saiu alguma coisa errada, é o estagiário. Se foi alguma coisa bem feita, é o estagiário que fez, mas ele não levou os louros. Então, nós criamos o estagiário da PASCOM. Então, é ele que interage lá nas redes sociais, principalmente no Instagram. Nós, então, tudo que... o estagiário, às vezes, vamos divulgar uma data. A gente já tem a data certinha, já está lá, mas o que nós vamos utilizar? Vamos fazer uma coisa mais descolada. Olha, o estagiário descobriu, participou da reunião, ou ouviu a data na reunião e passou aqui para contar para vocês. Lá no site vai estar aquela matéria toda formal, com o lead bem feito, o que, quando, onde, tudo certinho. Mas lá no Instagram, nós colocamos que o estagiário escutou a informação e passou ali para contar em primeira mão. Ou então agora começou essa onda de bingo disso, bingo daquilo, e aí passaram chegaram muitas mensagens de gente pedindo o bingo da PASCOM. Aí nós criamos uma mensagem para mostrar que o estagiário estava mal-humorado e que ele não ia fazer bingo da PASCOM. Então, você faz o bingo da PASCOM. Aí o estagiário respondia: só vou fazer o bingo da PASCOM quando chegar a 10 mil seguidores na página. Se não chegar, não vai ter bingo da PASCOM. E isso gerou um estímulo. As pessoas que estavam querendo bingo, elas começaram a compartilhar a nossa página para as pessoas, e de um dia para o outro nós batemos os 10 mil, já tínhamos feito o bingo, e quando entrou 10 mil, nós divulgamos o bingo da PASCOM. No Facebook nós não fizemos, essa era uma estratégia específica, exclusiva do Instagram. Então, é pensar aquilo que funciona em cada mídia. As próprias ferramentas já nos dão elementos, munição para isso. Nas ferramentas, nas configurações do Facebook e do Instagram, eu consigo identificar o meu público-alvo, qual é a faixa etária dele, quais as cidades que têm mais acesso, qual o horário que ele mais acessa. Então, tudo isso deve ser levado em conta. Se o meu público acessa mais as postagens no Facebook às 6 da noite, não adianta eu publicar às 9 da manhã, porque ela já se perdeu no feed. Então, o meu alcance, o meu engajamento vai lá embaixo. Então, eu tenho que observar o comportamento, e essa métrica a própria plataforma já me dá. Existem outras plataformas complementares, mas o básico, o que eu preciso de fazer, inclusive para o projeto de comunicação, para desenvolver bem as minhas ações, as minhas estratégias, eu tenho ali. Basta observar e analisar, avaliar e pensar o que fazer com isso. É isso? Acabou? Já acabou, Jéssica? Alguém tem mais alguma pergunta? Ou colocação? Eu vou aproveitando aqui, no caso, e para apresentar para vocês, aproveitando o Marcos, que está aqui também, a próxima, agora em maio, a gente vai ter dicas de design com o Felipe Carvalho, e no finalzinho, dia 28, temos dicas de fotografia com celular, com Franklin Machado. Ambos fazem parte da Signo Jovem, que é um grupo que tanto eu como o Marcos também faz, né, Marcos? Lá no... Sim, assim. Eu dei spoiler na hora que eu falei quais que eram os próximos assuntos.
É. Daí a gente já vai colocar isso aqui para vocês nos grupos, mas aí vocês já vão se preparando para o dia 14 e dia 28 de maio. E em junho, tudo isso que Marcos falou em relação a mídias digitais, a gente vai também ver com Laila Camila, que é coordenadora nacional dos Jovens Conectados. Manja demais, todos três. E é isso. Bom, alguém tem mais alguma colocação? Já ficou o convite para a próxima. Bossuete, alguma coisa, não? Pergunta, estratégia para ser criativo e conseguir mais gente na página, de um modo para conseguir mais gente na página das comunidades. Bom, para Instagram, você pode utilizar essa linguagem mais descolada, fazer mais brincadeiras. Você pode criar posts que façam as pessoas. Marque 3 pessoas, curta. São estratégias utilizadas basicamente para promoção, mas que você não precisa de usar necessariamente para sortear alguma coisa, por exemplo, né? Mas que você pode utilizar ali para Instagram. O Facebook é algo mais, né? As fanpages são algo mais formais e que você pode gerar um conteúdo, também um conteúdo rico. O que eu chamo de conteúdo rico? Algo mais formativo, por exemplo, como fazer a leitura orante da palavra de Deus, como fazer, enfim, dicas de leitura, dica de filme, e também utilizar essas estratégias de marcar pessoas, de convidar pessoas, que aí você estimula para que ela conheça a página. Quanto mais conteúdo criativo você gerar, o conteúdo criativo ele é facilmente compartilhável. Você não tem muito trabalho. Isso vai gerar, objetivamente, seguidores na sua página. Desde que seja um conteúdo realmente que seja de interesse, de relevância. Não basta só publicar evangelho todo dia, colocar só o santo todo dia, mas pensar em conteúdo que seja interessante para o público que você tem na página e para o público que você quer atingir. Mas alguém tem alguma pergunta para fazer, algum comentário? Pode utilizar o microfone. Tem uma pergunta nos comentários, no chat. Exemplos de conteúdo criativo. Por exemplo, no caso da comunidade, que vocês têm a inspiração de São João Bosco. Procurar fatos, histórias de São João Bosco, criar histórias a partir de São João Bosco que sejam interessantes. Trazer histórias das pessoas, né? Como eu disse, lá dei o exemplo da tia Maria do pastel, mas que você pode pegar outras coisas e pegar aquilo que é de curiosidade. Isso se faz com escuta. Escuta a pessoa, conversa e gera. Às vezes tem algo que você não imagina que aquela pessoa faça e que é o diferencial daquela pessoa. O que é ou até mesmo talvez entre vocês. Talvez alguma mania que alguém tem, que não vai levar ao ridículo, é claro, mas, por exemplo, alguma mania que a pessoa tem e que você vai poder gerar ali, vai fazer um conteúdo pessoal de contar uma história a partir daquele exemplo. Por exemplo, eu tenho uma mania que é de pentear o cabelo antes de dormir.
eu jamais vou dormir sem pentear o cabelo. É algo que eu faço há muito tempo. Não tem ninguém para ver o meu cabelo desarrumado, mas é uma mania que eu tenho. Às vezes tem alguém que tem um hábito religioso, algum costume religioso que vale a pena ser contado, ou trazer em forma, criar personagens, né? Assim como tem lá o estagiário, para trazer as perguntas, tirar dúvidas, abrir espaço para que as pessoas possam sanar as suas dúvidas. Assim como a gente às vezes faz lá no Stories do Instagram, abre uma caixinha de pergunta para a pessoa deixar ali pergunta, isso também pode ser feito. O que você quer o que você quer na página? Pergunte para os seus seguidores, para o seu público, que conteúdo você quer aqui. É uma pesquisa que você está fazendo. E isso vai ajudar bastante também no levantamento das informações para você produzir conteúdo que seja criativo e de relevância. Porque o criativo, ele só vai ter sentido se é um conteúdo que é de relevância para o seu público. Então, ele vai ser atingido por aquele conteúdo a partir do momento que for algo que ele espera encontrar ali naquela página. Evangelho do Dia, ele encontra em qualquer página que ele passar, encontra no Google. Mas aquele conteúdo ali, aquela história de São João Bosco, aquele fato ali, ele só vai encontrar na página dessa comunidade. Então, você vai fidelizar aquela pessoa com aquele conteúdo. Experiências e momentos da comunidade em geral seria uma forma de chamar pessoas para o movimento? Certamente. Por exemplo, você pode utilizar os stories do Instagram para mostrar bastidores. Mostrar ali antes de uma reunião, mostrar alguma coisa que está acontecendo online, um encontro, uma celebração que vocês vão participar, e mostrar como acontece ali no feed, ou do Instagram, ou do Facebook, como é feito o encontro, a reunião, enfim, de que forma, como é a mística do encontro, o que significa, trazer curiosidades, talvez pessoas mais antigas, né, mais experientes. Antiga não é uma palavra boa, pessoas mais experientes. Na PASCOM a gente chama carinhosamente de dinossauro. Então, talvez uma pessoa mais experiente, que tem ali, que tem algo para contar, alguma coisa que viveu, alguma história da fundação ou de algum momento especial, isso tudo pode ser utilizado como estratégia para chamar pessoas para o movimento. Ah, isso é legal, esse povo é bacana, eu quero fazer parte junto com eles. Ah, também tem os dinossauros, são os veteranos, né? Que eles não nos ouçam. Tem alguns ouvindo. Ah, tem? Tem alguns aqui. Olha, então já podemos começar a ouvir as histórias. Acho que uma iniciativa bacana que a gente fez esse mês, o pessoal deve ter acompanhado nos stories das redes sociais da CJC e no Facebook, é uma coisa que dá muito engajamento, principalmente quando a gente coloca público assim como publicação no Facebook. Foi justamente Iris fez um trabalho junto com o Bolsoete e com os veteranos que aqui estão também, e conseguir com algumas pessoas vídeos contando um pouco da sua história com o movimento CJC. Qual o um momento marcante, né, que a gente completou 54 anos, nesses 54 anos para a sua vida. Então, vieram contribuições aí de várias gerações, e foi um conteúdo muito, muito rico, muito legal, para a gente poder partilhar. Ótimo, excelente. História sempre rende. História sempre é importante ser contada, porque ou ela vai ser relembrada por alguém, por isso memória, e o Papa nos chama sobre a importância de produzir memória, e é um risco muito grande que a gente corre no digital, está aqui no celular e tal, de ir perdendo a memória, tudo se apaga com muita facilidade. Então é importante a gente pensar na memória, mesmo no digital, pensar na memória, no contar, no ouvir, né? Já que deram spoiler também, eu vou dar um spoiler também aqui, né?
Fiquem atentos aí, né? E vem aí algumas ações das crianças da CJC Mirim junto com os jovens. Não direi mais nada. Olha aí. Fiquem ligados. Pode colocar o estagiário depois para acompanhar essas coisas aí, né? Para ir contando aos poucos. Pois é. Elvis, tem mais alguma coisa para falar? Mais algum spoiler para soltar? Não. Bossuet? Então, acho que foi muito spoiler por hoje. Só lembrar o pessoal que está cheio de stories no Instagram hoje. Eita. Coisa boa. Tem uma pergunta aqui. Pode falar, Marcos. Eu tenho uma pergunta que chegou aqui. No Instagram existe um público muito grande de crianças de uma faixa etária de 7, 6 a 10 anos. Existem exemplos de conteúdo criativos para ela? Olha, eu não sei como responder essa pergunta. Eu vou responder de forma legal e vou responder de forma não legal. A forma legal é que elas não deveriam estar no Instagram, que essas plataformas elas são para pessoas acima de 13 anos. Quando a gente concorda com os termos de criar uma conta no Facebook, no Instagram, ela deveria... lá você afirma que você tem acima de 13 anos. Então, quando uma criança abre uma conta, ela está colocando uma idade que não é a idade dela, para ela estar abrindo. Então, essa é a resposta legal, né? E conteúdo para as crianças também, contas de crianças, por exemplo, das digitais influencers, elas são monitoradas pelos pais, então sempre tem lá, ele apenas coloca o nome, mas o dado é de quem criou, alguém que é de maior. Então é uma questão muito, muito séria e que deve ser abordada. Agora, conteúdo criativo, você tem que abusar, no bom sentido, né? Usar e abusar de recursos lúdicos. Criança gosta de coisa lúdica, então tem que criar conteúdo específico. Nós ainda deixamos muito a desejar, enquanto igreja num todo, em produção de conteúdo voltado para a criança. Temos boas iniciativas, mas ainda que não são suficientes para atender. Mas de pensar coisas interativas, coisas que elas vão responder, né? Criança você tem que estimular ainda mais a interatividade com ela. Trazer conteúdo que vai dar ali alguma chave para ela pesquisar algo, para ela conhecer depois, trabalhar coisas em doses homeopáticas, como a gente diz, não soltar a informação toda de uma vez, você posta algo, depois você chama para outra, nós temos a historinha, você já ouviu falar do Jonas? Aí tá, depois você vai contar quem é o Jonas, o que aconteceu com ele, de que ficou lá na barriga da baleia, e por aí vai sucessivamente. Então, é pensar conteúdo, estratégia que seja lúdico, que trabalhe fontes legíveis com a criança e que estimule, acima de tudo, a interação, a interatividade. E é importante que você chame também ali sobre algo sobre os pais, sobre a família, trabalhar valores para elas, principalmente nessa fase que ela está, já passou pela formação, digamos, está na formação cognitiva, mas já passou ali basicamente pela sua formação física, e está numa fase de descoberta, então valorizar bastante isso, fazer com que ela consulte os pais, peça ajuda aos pais, até para que eles tenham controle do tipo de conteúdo que ela está vendo na internet. O tanto de estagiário que vai aparecer no Insta depois da reunião não vai ser brincadeira.
Aí o meu dinossauro da Pascom, o meu estagiário da Pascom vai virar dinossauro. Pois bem. Não é isso, gente? Diga aí que é, o que não é. É aí que eu tenho uma pergunta. Opa, Jefferson? pode perguntar, Vinícius. Marcos, boa noite. A paróquia que minha comunidade faz parte não tem PASCOM, né? E a única comunicação que existe, né, da paróquia com os paroquianos é naquele horário dos avisos, né, no final das celebrações. Qual dica você daria, assim, dica simples para que a gente pudesse melhorar essa comunicação? Boa noite, Jefferson. Primeira coisa, menos é mais. Aviso de igreja é terrível. É terrível. E porque, principalmente no momento em que ele é dado, é o momento em que a pessoa já está para ir embora. Se é na missa da manhã, ela já está pensando no almoço. Se é na missa da noite, ela já está com outra preocupação. Então, é naquele momento em que a pessoa já está pensando no ide em paz e o Senhor vos alcance, não que o Senhor vos acompanhe. Então, ele tem que ser o mais objetivo possível. Se você tiver 5 avisos para dar, dê 2 ou 3. Por quê? Do terceiro em diante, a pessoa não vai prestar mais atenção. Dê o que é mais importante. O que é corriqueiro, o que é cotidiano, às vezes eu vejo assim, paróquia, comunidade, que aparece assim, no dia tal tem reunião tal, toda segunda tem tal evento, é a catequese, é a reunião do apostolado da oração. Esse tipo de aviso, ele não precisa de ser dado no microfone, no alto-falante. Você pode deixar essas informações afixadas no quadro de aviso lá da sua igreja. Deixar essas informações que são fixas lá. E, de vez em quando, você refrescar as pessoas. Olha, as atividades das nossas pastorais, as reuniões, os encontros semanais, estão afixados no jornal, no mural da igreja. Confira lá. Porque aí quem tem o interesse de participar de determinada reunião, ou de saber, de participar, ele vai lá. O que precisa ser avisado é aquilo que é extraordinário, é uma festa de padroeiro que vai acontecer, é um encontro, é uma campanha que está acontecendo, e sempre de maneira motivacional. O que é convite, o que é aviso, ele tem que ser motivado. Então, dê ânimo para a pessoa e sempre coloque a informação importante primeiro. Coloque a informação importante primeiro. No jornalismo, no jornal, aquela primeira parte que o âncora faz se chama escalada. É quando o Bonner anuncia o que é destaque do Jornal Nacional e o que aparece em qualquer jornal. Isso se chama escalada. Ele mostra ali aquilo que é o mais importante do jornal. Então, você vai ficar atento. Matéria que é importante, reportagem que é importante, ela nunca fica no meio do bloco. Ela sempre fica no começo ou ela fica no final, geralmente no começo. Com aviso deve ser a mesma coisa. Às vezes vai fazer uma motivação, porque é muito importante a gente participar da festa da comunidade, da festa do padroeiro, porque celebrar a vida do santo fulano, que deu tanto ensinamento, e você ainda não falou que dia que é a festa do santo, qual que é o horário da missa e o local. Essas são as informações principais. Então, se você vai dar um aviso da festa do santo, dia 31 de janeiro temos a festa de São João Bosco, que será às 18 horas na comunidade tal. São João Bosco, que é um exemplo para toda a juventude, um exemplo para a igreja, que ele nos inspire sempre mais a viver o evangelho. O finalzinho aí foi apenas um enfeite, foi um lacinho, mas o essencial do presente foi dado, que é onde é a missa, o horário e o local. Então, os avisos eles devem
devem seguir isso. Deve ser um texto enxuto e com as informações principais em primeiro lugar. E trazer aquilo simplesmente, puramente, aquilo que é essencial. Gutenberg diz aqui que os avisos pós-missa são a famosa segunda missa. E realmente. Teve uma paróquia que eu participei, quando eu morava na cidade de Oliveira, lá em Minas Gerais, que o padre dava o aviso antes da missa. 5 minutos antes da missa, ele dava os avisos. Ele dava os avisos e lia as intenções, aquelas intenções de falecido, de ação de graças, e quando dava 7 horas em ponto, ou 8 da manhã, ele começava o rito da missa. Então, as pessoas que queriam ficar atentas aos avisos da missa, elas chegavam mais cedo para ouvir. E como ele já estava na paróquia há 30 anos, todo mundo já estava acostumado com aquele ritmo. Foi o único que eu vi até hoje fazer isso. Mas trabalhe, né, como é a única forma que tem, não tem outras iniciativas de comunicação, trabalhe com objetividade com as informações que são principais. Ótimo, obrigado. Nada. É o Luiz? Oi, o Suete? Oi. Pode ir. Bem, Marcos, a gente tem muito a agradecer, a gente aprendeu muito, acho que tirou muitas dúvidas aí que a gente tinha, e espero que você acompanhe o trabalho que também você vai ter colaborado, né? Pois não. Eu queria que o outro Marcos, que tem aqui conectado, né? Padre Marcos, caso queira falar alguma coisa, alguma colocação. Bom, de minha parte, eu só tenho a agradecer este momento tão rico. Acredito que a minha presença aqui é mais para acompanhar, para observar, e também para vendo essas contribuições que são tão válidas, hoje de modo particular por Túlio, ter mais elementos para me sentir mais à vontade, mais atuante no meio desta juventude, que é, por sinal, uma joia rara. Então, louvo a Deus por tudo isso e agradeço a você, Marcos. Um prazer grande em ouvi-lo e nutro, assim, um desejo de encontrá-lo para cumprimentá-lo. Vamos esperar primeiro esse clima de pandemia passar. Permita que assim seja e nós, de nossa parte, damos este grande desejo. Obrigado, Deus fortaleça a sua vida de uma forma tal que você continue cada vez mais contribuindo com a formação desta massa jovem deste nosso grande Brasil. Amém. Muito obrigado, padre. E também reforço o meu desejo de encontrá-los tão logo as coisas se normalizem. E reforço também que sempre que precisarem, estando disponível e sendo possível, auxilio vocês com o maior gosto. Que bom. Obrigado mais uma vez. Eu poderia dar a bênção, padre, para encerrar o momento? Muito bem. São João Bosco nos presenteia com tantos presentes, com tantas joias raras, e uma delas é a bênção, pedindo a Deus que nos abençoe com a invocação de Nossa Senhora Auxiliadora. A nossa proteção está no nome do Senhor. Fez o céu e a Que fez terra. o céu e a terra. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Maria Auxiliadora dos cristãos, rogai por nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. 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 Uma boa noite. Obrigado mais uma vez. E Deus sempre nos assista com muito carinho. Amém. Tchauzinho, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Tchau, tchau. Até a Tchauzinho. próxima. Um prazer, Marcos. Tchau, Elvis, Suete, Flávio. Deus Tchau, abençoe a Fábio. Boa todos. noite. Boa noite, Tchau. pessoal. Tchau, Tchau, pessoal. até mais, meu povo. Boa noite, até a próxima. Tchau, boa noite. Tchau, pessoal. Frida. Boa noite. Grande abraço. E aí, Fernando. Tchau, tchau. Ô, Bossueto. Jadson.